Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, os canais chamados a despertar e aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica. Seja você muito bem-vindo aonde quer que você se encontre, do norte, do nordeste, do sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil. Seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção. Nossos amigos lá na Angola, aquele abraço. Nossos amigos em Portugal, né? Tem um coração grande lá em Portugal, Fabiana mesmo sabe, né, Fabiana? Cresci no meio da portuguesaiada, né? Mas amo os portugueses, Portugal aquela força sempre. Nossos amigos que estão espalhados em todos os países dentro do continente europeu, você que está na Europa, muito obrigado pela sua atenção. Nossos amigos na Austrália, na China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, muito obrigado você, seja bem-vindo sempre. Nossos amigos nos Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Uruguai, ou seja, aonde quer que você se encontre, muito obrigado, seja muito bem-vindo aos vídeos dos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e os chamados a despertar dos canais do YouTube. E aí, pessoal, tudo bem com todos vocês? Muita paz e muita luz, que eu esteja encontrando vocês neste vídeo, levando a vocês muita energia positiva, muita força espiritual. Sempre é uma enorme satisfação e um prazer ter a sua atenção. Muito obrigado, é uma honra. Pessoal, estou fazendo esse vídeo como uma continuidade sobre o tema que nós falamos no outro vídeo anterior, né? Que, como eu sempre, nunca nada é preparado. Deixa eu até verificar o título do último vídeo, porque nem eu sei. Mas, processos de reencarnação nas dimensões manipuladas. E por aí vai mais alguns assuntozinhos, alguns tópicos, né? Estou lendo os relatos. Pessoal, esse final de semana eu vou trabalhar com os vídeos da Dimensão do Espelho. Eles virão no final de semana. Teremos a meditação, não vou ainda adiantar, ainda essa semana também. E na semana que vem será, dentro do meu planejamento, os vídeos de relatos. Já separei os relatos que eu vou tentar gravar um vídeo por dia sobre relatos. Não é uma promessa, é apenas uma esperança, né? Então vou tentar gravar aí um vídeo de relato por dia na próxima semana. Não sei se conseguirei, mas tentarei fazer o máximo possível. E os relatos estão tops. Alguns relatos já com áudio, relatos de áudios. E eu estava dando uma analisada no e-mail de relatos, porque eu estou ali administrando mais o e-mail. A Fabiana também está na sua correria, está nos seus afazeres e Fabiana está apertada. Então, se você mandou mensagem para Fabiana no Messenger, paciência, pessoal. Fabiana está meio apertada com alguns afazeres aqui na rotina nossa de casa. E assim, o que acontece é que nem ela está tendo tempo para ver Messenger. E eu quero também pedir para você que às vezes você manda uma mensagem no Messenger para mim, eu não respondo, mas eu não quero que você fique triste ou desapontado, porque é algo que eu não faço mesmo. Então algumas pessoas mandam, algumas pessoas não são respondidas e vão lá e, né, num ato de, digamos, de um sentimento não muito nobre, me bloqueia, né? Primeiro xinga, depois bloqueia lá no Messenger. É porque eu faço isso justamente para manter a harmonia no trabalho. Então, aquelas pessoas que gostam de mim, gostam do trabalho que eu faço, elas entendem claramente quando eu não respondo Messenger e também não respondo e-mail nenhum de ninguém. Então você manda seu relato, eu vou ler o seu relato, Fabiana vai ler o seu relato e a gente responde através de vídeos, através dos vídeos. Então tem que ter paciência também, são mais de 5.000 relatos. Então se você manda, você, né, tenha paciência, espera que a sua hora chegará.
Mas eu teve um relatozinho interessante, né? Algumas pessoas, poxa, Marcelo, não, cadê os vídeos dos alienígenas, dos ETs, né? Você está parecendo você tá parecendo um espiritismo modernizado, que esse negócio de eu maior, né? Poderia voltar para os assuntos extraterrestres. E eu fiquei analisando, né? Algumas pessoas elas querem ouvir, independente do que eu falo, e eu não estou aqui para criar histórias, né? Eu poderia muito bem aí criar histórias mirabolantes, cada uma mais mirabolante que a outra, e mandar um vídeo por dia, né? Seria mais ou menos um seriado cósmico, mas não é por aí. A gente faz um trabalho de consciência cósmica, ajudar você a trabalhar o quê? Trabalhar sua consciência perante o universo, o cosmos. Então o que eu faço? Para você entender. Você, lá no plano astral, no plano espiritual, é onde estão os alienígenas. É onde você que me ouve, você que me assiste. Você sabia que todos os dias, você mesmo, você conversa com alienígenas vindo de outros lugares do espaço? Sim, você conversa todos os dias à noite com greys, com reptilianos, com draconianos, com felinos. Você conversa com todos os alienígenas existentes no plano astral. Às vezes você nem imagina, mas um grande amigo e parceiro seu do plano astral, aquele companheiro para todas as lutas e guerras, é um alienígena. Enquanto você é um espírito moldado dentro aqui desta, digamos, dessa dimensão, né? Então, quanto você, eu denominei, eu chamei de eu maior, aquele ser que é a sua totalidade maior, que é a sua totalidade total. Então o que acontece? Seu eu maior é um ser que foi moldado aqui neste mundo, nessas dimensões, entendeu? Você é um personagem que habita aqui agora. Mas lá no plano astral espiritual está cheio de alienígenas reais e verdadeiros. Não esses alienígenas que são mostrados em fotos falsas, né? Geralmente esse material usado mais de conteúdo ufológico, que seria mais uma ufologia tradicional, são materiais na maioria forjados, criados, né? Você vê um disco ali parecendo um prato, né? Você vê ali um descampado com mato deitado. Então tem os crop circles, que eu já fiz um vídeo sobre os crop circles, que os crop circles, os próprios alienígenas me falaram que os crop circles são criados pelos homens. Aqui, os personagens dessa dimensão, que crop circles de alienígenas ou intraterrenos não tem nada. Nada. Tem de humano, né? Tem do humano, que tenta através dessa ciência aqui provar. Então, eu já fiz um vídeo sobre os crop circles, que na realidade de ET e alienígena ali não tem nada. Então, assim, os extraterrestres verdadeiros, os extraterrestres reais, os extras mesmos, que vêm de outros planetas, outros sistemas solares, né, que estão aí navegando em suas naves pelo espaço afora, em faixas dimensionais, estão lá no plano astral espiritual, que é a verdadeira realidade, enquanto você aqui é um personagem que vive numa realidade onde você não tem habilidades para enxergar o mundo invisível, você não consegue ouvir. Então, às vezes as pessoas, né, elas querem ter um conteúdo tipo assim, eu poderia sentar aqui e criar muitas raças, nomes, ou seja, entrar na mente de vocês e vender historinhas, mas não é por aí, né? Já tem aí tem sites especializados de séries de ficções, onde lá eles criam, né? Eles criam nomes, eles criam planetas, sistemas, experiências, aventuras. Então é um lugar onde você pode viver a sua fantasia, viver a sua curiosidade, né? Viver aquele mundo da fantasia. Então tem esse lugar para isso.
Esse é o mundo, é o entretenimento desta dimensão aqui agora. Mas lá no plano astral espiritual, que todos os dias você vai para lá, você vive lá, lá é a verdadeira realidade, que é o mundo espiritual. Lá estão os alienígenas, lá estão naves, lá estão tecnologias. Às vezes você tem sonhos que você manipulou algum artefato, algum aparelho, ou algum até mesmo armamento tecnológico tão avançado que não existe aqui, né? Você manipula ali e você fala, poxa, eu tinha experiências, né? Eu mexi com objetos, artefatos que para mim lá eram reais, é que não existe isso, né? Eu andei em naves. Quantos de vocês não têm aqueles sonhos bem lúcidos que vocês ficam com eles talvez um dia ou dois ou uma semana na sua cabeça martelando, porque foi tão impressionante, causou uma impressão tão gigantesca no seu ser de você estar andando dentro de naves. Você está conversando com seres que na realidade, se você pudesse deparar com eles aqui agora, você cagaria na calça. Você desmaiaria, você teria uma crise de histeria, e lá você estava conversando, trocando umas ideias, né, ali, como um amigo, né? A Fabiana mesmo, uma vez ela disse assim, poxa, ela está aqui fazendo os amigurumis dela, não tem tempo para participar da transmissão, então ela está ouvindo o que eu estou falando. E ela fala, poxa, tem seres que às vezes eu tô rindo, conversando, né? Parece que a gente está até contando piadas, porque o papo tá tão bom, tá fluindo, que quando você acorda, você fala assim, poxa, mas aquele ser, ele era exótico demais, para não falar que ele era monstruoso demais, não é, Fabiana? Nossa, muitas vezes. Então, assim, você passa por essas experiências. Então, o que eu tento fazer? Fazer você resgatar e compreender memórias astrais, experiências astrais, tentar fazer você ter uma conexão com o seu verdadeiro eu, na verdadeira realidade. Lembre-se, isso aqui é um holograma. Isso aqui, nós somos um holograma, uma tecnologia alienígena muito avançada, na qual nós não podemos compreender. Então, o meu trabalho aqui não é vender ficção científica, né? Não é vender histórias, e sim fazer com que você acesse aquele seu eu verdadeiro que está na verdadeira realidade, que isso aqui não é a realidade, e que você consiga acessá-lo e trazer conhecimentos dele para você entender isso daqui, para que você consiga, de uma certa forma, sair disso daqui tendo conhecimento para tamanha causa. Então é o trabalho onde eu falo, né, do eu maior, enquanto existe um grupo gigantesco de instituições, de grupos que estão lá trabalhando para te distrair, para que você não consiga enxergar que existe aquilo lá e muito menos saber que você é apenas um pedaço ou uma parte de um ser muito maior lá. Então seria mais ou menos assim, eles não querem deixar com que você acorde, você não pode acordar. Então eles usam ferramentas de cunho psicológico, aonde o quê? Cunhos mentais, programações mentais que vão fazer com que você se distraia aqui. E você se distraindo aqui, você não vai conseguir de forma nenhuma, como eu posso dizer. Deixa eu só verificar se está tudo ok. Deixa eu só verificar. Tá ok aí, pessoal? Tá ok. Deixa eu dar um aqui para ver se a transmissão tá ok. Tá ok. Eu vi aqui agora. Tá beleza, né? Então eles não querem que vocês conheçam a verdadeira realidade. Então nós temos as mídias, temos aqui tantas, como eu posso dizer aqui, nós temos tantas distrações para vocês, para que vocês não percebam ou caiam a ficha que isso daqui é uma falsidade, que isso aqui não é real e que existe algo lá do outro lado. Então você
fala com seres alienígenas reais e verdadeiros todas as noites. E às vezes aquele seu grande amigo, às vezes aquele seu grande companheiro de luta, na verdadeira realidade, que quando você morrer, você vai voltar para lá. Porque você já percebe que existe algo errado nisso quando você entende que você não se lembra de onde você veio. Por que você não se lembra de onde você veio? Eu já falei mais ou menos como é o processo reencarnatório extraterrestre nos mundos alienígenas. Então, assim, eu já falei para vocês como funciona. E o nosso aqui, ele é sabotado. Então, você não consegue se lembrar de onde você veio e você não consegue entender o que virá depois. Então, o que chamamos de morte, para muitos é um mistério, né? Dizem que o telefone não toca de lá para cá. Não, ele só toca de lá para cá, né? Isso que eles falam, né? O telefone só toca de lá para cá. Acho que é isso. Daqui para lá, né? Ah, sei lá, é por aí. Então você não consegue, é um mistério para a humanidade. Para a humanidade entender o que virá depois. Porque não deixam você saber. Não deixam falar assim, olha, você vai viver lá, e quando você desencarnar, você vai para tal lugar, e você vai encontrar com tais pessoas, e vai continuar aqui. Então, assim, é angustiante, né? Você não se lembrar, pô, da onde eu vim? Né? Antes de eu nascer, você já fez essa pergunta, antes de eu nascer, o que eu estava fazendo? Né? Será que, da onde eu vim? Né? Por que eu estou com essa configuração familiar? Por que meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, aqui a gente está assim, e depois que eu morrer, como que vai ser depois da morte, né? E eles têm muitas pessoas que trabalham para eles para trazer desinformações, vender falsas esperanças, vender falsas informações que te aprisionam aqui e te direcionam o quê? Te direcionam para a religiosidade, aonde você é cego aqui. Então, o cego, ele tem medo. Você é cego numa dimensão. Você não sabe de onde veio e você não sabe para onde você vai. Essa é a realidade desta humanidade. Então, você fica perdido. Então, a humanidade vive no medo. E eles vendem um ser chamado Deus, de várias configurações, em várias religiões e dogmas. E esse ser Deus, ele faz o quê? Ele faz o papel de te vender que ele vai cuidar de você, que ele é soberano em tudo, que ele sabe todo o conhecimento, que isso aqui tudo ele sabe lidar com isso, e que se você confiar nele, mesmo você estando num quarto escuro, se você dar sua mão para ele, ele vai te conduzir. Então, no medo de você, na angústia que você não entende nada disso daqui, porque eles fazem esse propósito, a humanidade se entrega a esse ser que se diz o quê? Dentro todas as camadas religiosas, esse ser te vende segurança, ele te passa segurança. Por quê? Porque ele se mostra para você que ele é o conhecedor disso aqui tudo. Então, ele fala, não se preocupe de onde você veio, não se preocupe para onde você vai, simplesmente faça o que eu estou pedindo. E se você fizer o que eu estou pedindo, eu vou caminhar e vou levar você para um lugar muito melhor do que aqui. Então, na angústia e no medo de não saber de onde veio, nem o que vai acontecer após a morte, o que as pessoas fazem? Elas se entregam a esses seres. Então, temos deuses, avatares, seres de luzes, comandos, toda essa falsa luz que o ser humano, na sua angústia e na sua, digamos, cegueira, ele se entrega. E aí sempre vai continuar os domínios deles, né, que é um grupo de seres extraterrestres em cima desta humanidade aqui. E por aí você vai sempre estar na dependência. Então eles não querem, jamais, que você entenda o que é extraterrestre, o que é um ser de um outro planeta, o que são outros planetas, o que são outras realidades. Eles querem que vocês se entreguem nas mãos desses seres de luzes, deuses,
Arcanjo Miguel, Rafael, os arcanjos, né? Os mestres ascensionados. Temos aí as hierarquias de luzes, comando daquilo, comando da lá, né? Frota disso daqui, e por aí vai, toda essa misturança, Deus, e por aí vai. Tudo que se diz que é melhor, superior do que você, que possui a luz e que vai te salvar. São todos eles. Porque primeiro eles te cegam, cegam. Não deixam você entender o que é você, o que você está fazendo aqui. Aí você fica nas mãos deles, a não ser que você tenha coragem e peito de ir por conta própria. E o que eu estou fazendo é o seguinte, então, sobre o eu maior, que assim eu o chamei, o eu maior é a sua verdadeira realidade, tá? Quando você desencarnar, morrer, você já morreu várias vezes. Quando você morrer, você vai para a verdadeira realidade. Teu corpo vai ficar aqui. O teu personagem, ele vai ser esquecido, tá? Ele vai ser esquecido, tanto que, olha, eu vou fazer uma pergunta para você. 5 gerações ou 6 gerações atrás de você na sua família, você se lembra, sabe quem são? 8 gerações. Vocês sabem quem eles são, o nome deles? Já esqueceram, ninguém nem sabe, né? A gente somos personagens e a gente é esquecido, a não ser que você tenha aí um grande contrato com eles, né? Você tem uma grande, um grande pacto e você se torna um ícone, uma lenda que será lembrado por séculos. E aí, esse contrato, você é utilizado às vezes até como um avatar deles. Mas o gado em si, o gado normal, é aquele negócio, né? Por exemplo, eu, pra ser sincero, tirando da minha bisavó pra trás, eu não sei do nome mais ninguém, nem sei quem é. Apagaram-se. Tem uma geração da família da minha mãe que já está para falecer aí, o pessoal já tá virando, já tá dando até semente, então, velho, já tá fazendo hora extra. E logo eles vão embora. Daí para trás, podem ter certeza, ninguém, daqui a 20, 30 anos, ninguém vai saber quem são eles. Daqui a 50 anos. Se você morrer hoje, você morre hoje. Daqui a 50 anos ou 100 anos, você acha que você vai ser lembrado para as gerações futuras da sua família? Você sabe quem são seus tataravós, tetravós, pentavós e por aí vai? Então, são personagens que ficam no tempo. Né? Então, geralmente, só se você fizer aquele estudo da árvore genealógica. Né? Então, para você perceber mais ou menos que você vai virar o quê? Poeira nessa dimensão. E aqui tudo segue. Então, o eu maior é o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira realidade. Então, nós não somos nada, nós não somos ninguém. E se você nega a existência do eu maior, se você não fizer uma autorreflexão, uma autoanálise, procurar entender esse ser, que você, o seu personagem, ele não vai viver no plano astral espiritual. Ele pode durar um pouquinho dentro da sua prisão psicológica, mas ele vai acabar. Ele vai acabar. Assim como seus outros personagens de outras vidas acabaram. Né? Você se lembra de quantos personagens você já foi? Quando você era mulher, quando você era homem, quando você viveu em outras eras, você se lembra? Não. Aquele personagem acabou-se. Não existe mais. Então, onde eu falo para vocês, né? Que negar a existência, quando você faz uma reflexão do eu maior, você está se negando a si mesmo. E você acreditar que esse personagem, que você não sabe nem de onde você veio, você se lembra o que você comeu há 30 dias atrás na janta? Tá vendo como as suas memórias são falhas? Você é programado para esquecer constantemente. Suas memórias não terão valor nem para o seu personagem. Embora você vá se lembrar de
momentos muito fortes e impactantes durante a sua jornada que ficarão cravadas na sua mente. Então serão momentos, serão fatos ao longo da sua história. Mas a sua memória, ela é programada para esquecer. Quanto mais simples o dia, ela será esquecida mais facilmente. Então, onde eu falo para você a respeito disso, que lá é a verdadeira realidade, lá somos os nossos verdadeiros eus. E eu recebi uma pergunta de uma pessoa que fez com muito respeito sobre o que eu estava falando do último vídeo, né? Que eu falei sobre os processos de reencarnação, né? Que eles escolhem, tipo assim, eles pegam você, vendem para você que você vai, de uma certa forma, encontrar com alguém lá do plano astral que você goste, e vocês vão ser maridos e mulher, ou vice-versa, ou vão ser cônjuges ou amantes, né? Vão ser pais, mães, filhos, e por aí vai. E distribui cada um aleatoriamente para onde eles bem entenderem o que você pensa, o que você acha, para eles tanto faz. Isso é algo muito que acontece hoje em dia, né? Ou sempre aconteceu, digamos assim. Isso é algo, se bem que nós estamos no processo final de reencarnação. Estamos com, digamos, os últimos espíritos, as últimas almas reencarnando, né? Aqueles que estavam na fila, né? Imagine uma longa fila. Então você estava na frente, você já reencarnou, mas atrás tinha uma fila, digamos assim, num ponto de vista quilométrica atrás. Então aqueles ainda estão passando pelo portal, embora eu já tenho informações que algumas reencarnações foram abortadas. Sabia, Fabiano? Ah, é? Foram abortadas. Algumas reencarnações foram abortadas. Eles estão sendo alertados. É porque a coisa tá difícil. Liga as naves. Quantos tem para reencarnar aí? Ah, tem 70 bilhões. Nossa, 70 bilhões, né? Porque tem umas pessoas que falam assim, tem um número exato, né? Ah, porque no mundo espiritual tem 20 bilhões, 50 bilhões. São estimativas. São estimativas porque, na realidade, a gente conversando e sondando com eles, são estimativas, pois o número exato real quem possui são só o demiurgo, né? São só os dominadores que têm a contabilidade. Ah, peraí, nós temos, vamos pôr aqui, 100 bilhões de almas e espíritos, que são nossa propriedade. Então, aquele pessoal da fila, né? Às vezes eu falo pra você, olha, agradeça ao universo que você reencarnou e você está aqui agora. E aproveite este momento que você está aqui, nesta vida, e que você, de certa forma, despertou, percebeu alguma coisa estranha, e que você quer sondar, porque você percebe uma anomalia que a realidade não é essa realidade, é uma outra. Isso aqui existe uma máscara. Existe uma máscara. Mas muitos dos nossos, digamos, irmãos que estavam lá atrás já embarcaram para outras naves e falou assim, ó, peraí, digamos, falei 70 bilhões, né? Vamos manter o exemplo. 70 bilhões ainda, Senhor, para reencarnar. 70 bilhões? Mas 70 bilhões não vai dar tempo, não. Deixa lá mais uns... vamos fazer os nossos cálculos aqui alienígenas. Ah, peraí, manda mais uns... Deixa mais uns 20 bilhões... Eu acho que dentro da estimativa de tempo que nós temos, os 20 bilhões ainda dá para a gente manter a fazendinha aqui e a extração de energia. O restante, os 50 bilhões, já dispensa. Vamos mandar para outro mundo mesmo, lá a gente vê o que a gente faz, vamos reencarná-los, abortando. Já vamos transferir. Imaginem, você acha que foi bom para eles, Fabiana? Não, aí é ruim, né? Você acha que foi bom para eles? Digamos assim, 50 bilhões abortados, foram abortados, tipo assim, vão reencarnar? Não, esquece, aborta a missão, aborta a missão. Vamos mandar já para outro mundo, não dá tempo de reencarná-los. A gente tinha um processo, porque os dominadores, eles têm as agendas deles. Aqui tudo está ocorrendo, está fluindo o tempo, e eles precisam se adequar, precisam ajustar a agenda deles, para quê? Conforme a necessidade deles. Então, conforme a movimentação aqui, eles precisam também se adequar. Porque, como eu disse num dos vídeos atrás,
raças alienígenas extraterrestres, como muitas das suas civilizações, estão bombardeando eles de uma vez só. Então eles precisam que eles precisam se adequar. Então quem não conseguiu reencarnar neste mundo agora, que foi abortado a sua reencarnação, tipo assim, não vai mais, já houve uma mudança de planos, foram levados para outro mundo. Então esses espíritos vão embora. Então tem mais, vamos supor, 20 bilhões. É um exemplo, são estimativas, não são números exatos. Eu estou usando apenas para poder dar um exemplo para vocês. Então esses foram embora. Porque nós fazíamos parte de um processo. De um processo que sempre foi daquela mesma forma, é aquele, como eu posso dizer, aquele ciclo eterno. Só que com o passar do tempo a gente vai acordando, né? A gente vai acordando. E como eles fazem isso, existem alguns complôs que lá no plano espiritual. Tanto que eu creio, assim como eu sei que eu faço parte de um complô, muitos de vocês, não só pessoas que acompanham os Chamados a Despertar, o Marcelo Marins Consciência Cósmica, mas pessoas que estão questionando esta realidade, fazem parte de complôs. Então temos grupos e grupos separados de complôs. E esses grupos estão trabalhando. Então, por exemplo, uma vez a minha mãe me perguntou assim: Marcelo, você tem algum tipo de ligação comigo ou com nós todos da sua família? Eu disse: mãe, eu não tenho ligações espirituais com vocês. Eu não tenho ligação nenhuma com vocês. Eu sou um espírito que veio aqui, nasceu, expliquei como foi o processo. Foi uma anomalia. Existem anomalias e muitos de vocês possuem muitas histórias parecidas com a minha. Muitos de vocês estão aqui por anomalias, ou seja, né, de uma certa forma, forçaram a vinda de vocês no momento em que estava sendo crucial a saída de vocês já deste planeta. Ou seja, eu digo que eu vacilei. No momento em que eu precisava ter forças, eu fraquejei. E por isso eu estou aqui agora. Mas, por um outro lado, eu estou, digamos, né, ajudando outras pessoas. Ou me unindo e fortalecendo mais esses grupos que podemos chamar de resistência. Então a minha estadia aqui, de uma certa forma, está ajudando um pouco mais a resistência. Mas se eu tivesse sido forte, eu já estaria em outro lugar, em Orion, né? Estaria em Sirius, porque de Sirius eu vou voltar para Orion. Orion é minha casa e Orion reivindica seus filhos. Orion reivindica seus filhos. Então eu vou voltar para Orion. Só que não vou voltar para o mesmo planeta pela qual o meu eu superior, digamos, é a moradia. São planetas que... Porque a região, por exemplo, de Orion, ela é muito mais abrangente do que a astronomia mostra. Porque a astronomia ela é limitada. Eles não conseguem varrer o espaço, o universo, mesmo porque da nossa perspectiva de vista e visão aqui, ela é muito manipulada, ela é muito maquiada. Eu disse para vocês, para conhecer o verdadeiro espaço, você teria que entrar numa nave, sair da Terra, ultrapassar os limites à frente de Marte, aí você veria um universo um tanto quanto diferente desse, né? Até fiz uma brincadeirinha, se você desse uma marcha ré na nave espacial e voltasse, você ia fazer assim: opa, peraí, vai para cá, é outro. Você voltou para trás, opa. Você vai ver que existe uma manipulação ali, naquela região, né? Aí você olhar e falar assim: poxa, a Terra não é plana, né? A Terra não é plana, né? Misericórdia, né? Já falei sobre a Terra plana. Os dominadores, o Demiurgo, né? Jeová, o grande dragão vermelho de Orion, agradece, né? Quem propaga a Terra plana, mesmo porque eles têm as manipulações. Ah, mas temos provas atmosféricas. Espera aí, pessoal.
Isso aqui é uma realidade, isso aqui é um holograma. Eles podem se utilizar da tecnologia deles, não nossa. Porque tudo aqui é tecnologia deles. Tudo que você observa é deles, é a tecnologia deles. Eles podem criar anomalias, eles podem criar, digamos, anomalias, fenômenos, aonde podem confundir as pessoas. E a ciência aqui, em todos os seus campos, aqui, são ciências manipuladas e controladas que justificam o quê? Justifica a verdade e os domínios deles. Então, por exemplo, a Terra plana é um deboche. É um deboche gigantesco. Eu queria muito poder pegar essas pessoas espiritualmente e levá-las para lá para cima e falar, ó, contemple os orbes. Os orbes que são as esferas. Né? E a pessoa vai falar assim, realmente, né? Poxa, que da onde eles tiraram isso, né? A gente não consegue ver isso. Então, assim, onde eu digo para você que eu, né, voltarei um dia para Orion. Então, eu estou aqui fazendo parte de o quê? Como um servo de um grupo de resistência, mas existem grupos separados. Não é uma unidade. Assim, não são unos, né? Um grupo gigantesco. São focos, não seriam células. Células de combates. Cada uma com o quê? Buscando ali, de uma certa forma, levar aquilo que é do seu interesse. E o que acontece é que às vezes você nasce aqui, né? Você nasceu. E por que eu digo que às vezes os dominadores eles dançam também? Por isso que eles ficam ajustando e adequando as agendas deles, os planos deles. Jogam você aqui, né? Vão jogar o Marcelo lá no Brasil. E jogam outras pessoas aqui, no Brasil. Então a gente não tem ligação, digamos, espiritual nenhuma lá. Nenhuma. Mas o que acontece? Nós não temos aqui. Só que lá, o meu eu maior está interagindo, ele sabe quem eu sou, ele sabe onde eu moro, ele sabe o que eu faço. Os eus maiores de vocês sabem tudo isso, tá? Sabem tudo isso. Eles são um verdadeiro ser. Você é o personagem, eles sabem o que o personagem faz. E alguns eus maiores, eles estão em estados de consciências diferentes. Alguns estão um pouco mais despertos, outros estão mais densos. Todos estão numa faixa de densidade. Não existe luz, essa bondade, isso não existe lá. Então eles são todos densos mesmo, são violentos, são agressivos, eles são pornográficos, eles são debochados, eles têm o linguajar chulo, o verdadeiro lado espiritual é assim. Então aquele lado de bondade, aquela palavra doce, cordial, quase que uma prece, a pessoa conversa, ela parece que ela está quase fazendo uma prece, baixinha, com as palavras muito moderadas, né? Te vendendo aquela santidade. Isso é uma encenação, porque lá, na realidade real, lá é muito denso. Porque quando você fala assim, o seu eu maior despertou, ele está buscando ir embora. A pessoa já acha que ele colocou uma roupa branca, entendeu, Fabiano? Né? Que ele penteou o cabelo, ele lavou o rosto, né? Colocou uma roupa branca, ele está assim, ó. Ah, meu eu maior despertou, ele deve estar assim. Ou eu tenho um coroinha também. Ou ele criou aquela argola, aquela coroa, né? De santo. É o eu maior desperto. Não, seu eu maior desperto, ele é pras porradas, ele é pornográfico, né? Ele tá passando, né? Ele passava a vida cósmica dele aqui na Terra só tomando, ó, só no mé. Só no mé, no cigarrão, pô, bicho. Esse astral aqui é bom demais, né? Ô, fulano, vai ter uma festinha ali, vai ter umas orgias, umas coisas doidas, vamos embora, bicho, né? Isso é o eu maior, né? O que foi, bicho? Vai querer encarar? E o pau comendo pra todo quanto é lado, né? Aí o eu maior desperta, ele fala, pô, eu não tô, né, fumando o cigarrão dele.
Acho que eu vou embora. Então isso aqui não é igual eu pensei que era. É. Aí começa a ficar Aí já é que é esperto. o eu maior. Pô, bicho. Eu tava enganado. É. Eu tava enganado, bicho. Aí os palavrão. Caralho, meu. Que merda. Traz uma pra nós aí. Traz uma pra nós aí que eu tô entendendo umas coisas aqui. Eu acho que eu fui enganado. Eu acho que eu fui feito de besta. Anda aí, ô babaca. Toma aí só. Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá na casa da Luz Vermelha pra me desafogar essa angústia. É desse jeito o astral. Ou se não vem um grupo, hoje eu tô tão nervoso que eu vou deixar porrada pra tu contar a todo mundo. Vai me enganar mais não. Não vou me enganar mais não. Aí fala assim, que ZTs é sacana, hein, bicho? Mas eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Mas pra mim ir embora daqui eu preciso daquele personagem. Que às vezes ele é trouxa lá, né? Eu deixo ele ser trouxa. Né? Ele fica lá. Eu tenho que ir lá colaborar, né? Eu tenho que colaborar, fornecer a energia que eles querem. Então eu vou lá colaborar com aquele personagem trouxa. Mas eu preciso dele. Então eu vou lá conversar com ele. É mais ou menos essas densidades. Nós né? vamos nos comunicar. Nos comunicar. Aí um é o maior mais desperto, né? Que ele fala assim, poxa, né? E aí, fulano, você não vai... Você abandonou os hábitos? Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mais nada aqui. Eu tô longe das orgias. Às vezes quando eu rolo umas brigas aí, as porradas é bom, né? Pra dar aquela adrenalina aí, mas tô afim disso mais não, cara. Eu tô conversando aí com um personagem que eu vivo naquela dimensão tosca. E eu tô usando ele pra poder me ajudar a cair fora daqui, cara. Não quero ficar aqui mais, não. Já abandonei os velhos hábitos. Sou uma nova criatura, moro? Não. Né? É desse jeito. Não mexe comigo, não, que rola as porradas que eu ainda curto bater com força. E aí começa também o conflito dele, porque ele tá acordado com os aliados, né? Que aí os aliados estão dormindo, eles querem que ele participe de coisa, às vezes ele não quer participar. Aí o que acontece, né? Chega assim e fala assim, pô, meu irmão, você mudou, cara. Não, bicho, fica na sua aí, porque tô com paciência hoje não. Qualquer coisa, eu desço a mão no meio de sua cara. É as conversas dos seus maiores, né? Eu desço a mão no meio de sua cara. Ah, não, então vai se lascar. Vai você, rapaz. Né? Aí os caras, pô, mas a gente tem o fulano, ele está mudando, né? Porque ele está vibrando, ele está diferente da energia aqui do plano astral, né? Aí chega aqueles grupinhos, vamos dar uma trollada nele lá, vamos, né? Vamos. Aí eles conseguem se moldar aqui, né? No seu personagem, aí você tá aqui, aí ele molda, né? Aí ele vem aquele ser, né? Os eu maiores lá, os amigos, entre aspas, do seu eu maior, põe uma peruca loira, veste uma roupa, né? Põe umas lentes. Põe umas lentes e aparece pra você à noite. Olá, tudo bem? Olá. E você não consegue enxergar nada, né? Você acorda na cama assim, ó. Aí ele, calma, que eu estou vindo das esferas de luz, né? Aí os outros tá lá tudo assim, caraca, bicho, mas esse cara mete, hein? Nossa, brincadeira, ele tem que ser artista mesmo, no plano. Aí ele fala assim, ó, cala a boca, infeliz, eu tô enganando ele. Meu nome é Astar Cheirão. Olha, eu venho da Confederação de Luz Cósmica Galáctica e eu estou aqui para te oferecer uma vantagem para você ir embora para as dimensões de luzes, né? Esses aí são os amigos densos do seu eu maior, né? Que fala tipo assim, vamos dar uma sacaneada no personagem dele. Porque ele precisa do personagem dele para eles saírem daqui. Então se a gente sabotar o personagem,
Vai ficar difícil pro nosso amigão. Pô, perdeu o amigão das baladas, perdeu o amigão das noitadas, das gandaiadas, das porradas, né? Da cachaçaiada. Pô, brincadeira. Vamos dar uma forcinha e vamos trazer o cara pra nós de novo, né? Aí o que acontece? Aí vai em cima de você que é o personagem. Você que é o personagem. Aí aparece ser de luz. Aparece ser falando mansinho. Olá, tudo bem? Eu sou o ser de Arcturius. Eu vim para te ajudar. Eu sou o ser de Arcturius, meu querido. Aí, o que eles fazem? Trolando. Aí chega lá no plano astral, rola pancadaria e porrada pra tudo quanto é lado. Isso quando eles não começam a sabotar a vida da pessoa. Isso, quem assistiu a série do Eu Maior sabe disso. Então, o astral é uma sacanagem total, porque quem é o dono do astral? Quem é o dono da dimensão? São seres imorais, alienígenas imorais. Então, a imoralidade impera no plano astral. Entenderam? Porque lá é denso. Aí tem gente que pensa que o Eu Maior, ele é santo. Aí eles chegam, olha... O cara fala assim, ó... O personagem... Não existe dualidade. A dualidade é... Não existe a dualidade. Não existe isso, não existe assado. Né? Vá para a religião de tal coisa. Siga isso para você. Aí o seu personagem é que vai. E quem fica prejudicado? O seu eu maior que tenta manter comunicação com você. Porque lá é realidade, meus amigos. Vocês vão morrer. Vocês não vão ficar aqui, não. Então, o plano astral é só cheio de tretas. Só cheio de altas tretas lá. Então, essa bondade, o céu, né? Aquele céu todo lindo, né? Aquele gramado verdinho, cheio de flores, aquele lago assim azulado, refletindo o céu azul, aqueles passarinhos voando, né? Passando no céu, aquela brisa, aquele paraíso, né? Que eles vendem em muitas canalizações, muitos filmes, documentários espirituais. Essa é a parte onde eles falam assim, a pessoa vai com religiosidade, ela chega lá. Ali é tudo um grande palco para aqueles que estão presos na religiosidade. Para quê? Para mantê-los presos dentro da prisão mental. Isso prejudica o quê? Prejudica os seus maiores. Porque o plano astral não é o que vendem aqui. Aí o que acontece? Aí, só que os dominadores levam na orelha também. Aí você tá lá de repente, né? Pô, meu... Né? Você começa a questionar, de repente passou um, digamos, nesse tempo daqui, porque o tempo de lá é diferente, nesse tempo daqui, há 100 anos atrás, passou uma pessoa, né, que falou assim, poxa, cara, tô tentando... Vem cá, você percebeu que isso aqui é uma mentira? Pô, você também percebeu? Percebi, poxa, é o seguinte, cara, eu acho que a gente pode se unir porque você vê que os outros aqui estão tentando sacanear a gente o tempo todo. A gente pode se unir para a gente poder ajudar uns aos outros lá, para a gente acelerar esse processo. O que você acha? Pô, beleza, fechou. Vamos fechar um acordo. Vamos fechar um acordo. Aí o que acontece? Começa os dominadores a perder um pouco o controle. E quando isso acontece dentro de famílias, né? Digamos, você envia lá 3 pessoas, né, para habitar ali dentro de uma mesma família. Por exemplo, vamos dar um exemplo, eu, a Fabiana e vamos pegar a Marcele, nossa filha. Um exemplo. Pô, a gente tem ligação nenhuma, digamos assim. Aí o que acontece? Os nossos eus maiores, porque sabem que os nossos personagens estão vivendo em vida comum aqui, começam a abrir o olho do outro, ou um tem uma consciência maior, ou quando coincide deles estarem despertando, e os dominadores não calculavam isso, não esperavam esse tipo de atitude, e dentro de uma mesma família, os eus maiores começam lá no plano astral a se tramar, começam
a se planejar contra os dominadores. E essa família de encarnados aqui, que lá são os maiores, eles começam a se unir e a utilizar, tipo assim, o meu eu maior me utiliza para me comunicar, me ajudar a abrir os olhos, o da Fabiana e o da Marcele, e de repente a gente forma uma forte aliança. Uma forte aliança. Aí os dominadores não esperavam por isso. Porque eles têm muito desprezo por nós. Eles nos têm como animais, eles nos têm como bichos. Bichos de criação deles. Então eles não esperam por isso. E começa aí, dentro de muitos lares, muitas casas, famílias começam a caminhar no mesmo propósito, dentro do questionamento da dimensão. Então, algo que eles não esperavam, porque eles fazem isso de qualquer jeito, porque eles são bagunçados e desorganizados, de uma perspectiva, digamos, de perfeição cósmica. E eles mandam de qualquer jeito. Só que desse de qualquer jeito, às vezes para eles dá problema. Às vezes para eles dá problema. Então eles têm que se ajustar, eles têm que se adequar como eu posso dizer, aos problemas que eles mesmos o fazem. É por isso que eu digo que no novo mundo isso tudo está corrigido. E porque você já está aqui. Lembre-se, houve uma certa, um plano B. Naqueles que viriam da fila, muitos já não vão mais encarnar, já vão encarnar direto no mundo aonde tudo isso é corrigido. Aonde tudo isso é corrigido. E aí não terão brechas. Não terão brechas. Eu pedi, numa projeção que eu tive, eu pedi a um dos Colups que se ele poderia me mostrar aonde é este planeta e se esse planeta já está trabalhando, está funcionando. Se eu poderia ter uma visão, se ele poderia me mostrar, porque eles têm tecnologias que nós humanos não compreendemos. Se ele poderia me mostrar como, se já está funcionando, é feito. E ele disse que sim. Eu vou mostrar para você. E ele me mostrou e é desanimador. É desanimador. Lá neste novo mundo, eles possuem o que eu posso chamar de sentinelas. Seriam seres humanos. Estou falando num linguajar para o seu entendimento que você está me ouvindo. Seriam seres humanos com uma condição psicológica, psíquica, mental, mais forte do que o que podemos chamar de gado. Eles são mais altos e mais fortes fisicamente. Seriam como se fossem super, digamos no linguajar entendível aqui, super soldados. Então, você percebe que não existe uma liberdade. Não existe um caos como é aqui. É algo um pouco parecido com aquele planeta do sistema solar que se libertou daquele dominador que parecia um povo aquático. Só que o que ele me mostrou, que me desanimou, é que seria uma coisa muito imperial, aonde não se existe liberdade para nada. Você é programado a ser aquilo, a viver daquela forma e pronto. Eles corrigiram as falhas. Eles me mostraram e eu vi mais ou menos um desses ser que eu posso chamar de sentinelas, porque eles fizeram, digamos, uma humanidade, digamos assim, que será o gado. E fizeram uma derivação de uma humanidade mais aperfeiçoada, tanto em poder psíquico-mental, quanto em poder físico. Então eles são mais altos, eles são mais fortes, eles têm habilidades, muito parecido que me veio agora como, sabe esses filmes de super-heróis?
que você vê que eles são mais rápidos, eles são mais habilidosos, eles são mais inteligentes psiquicamente, eles possuem uma habilidade de raciocínio maior. Mais ou menos assim. Então existe ali um grupo que escolhido por eles e criado por eles para o quê? Para controle da massa em geral desta nova terra. E eu os vi. Eu vi com os meus próprios olhos. São bastante impressionantes. Eles são bastante impressionantes. São belos. São bonitos. São imponentes. E eu pude ver eles atuando. E eu vou dizer para vocês. Não tem como você ter, de uma certa forma, você ter ali uma posição de rebeldia contra eles. Ali você é gado, e é gado, e é gado, e pronto. Ponto final. Eu fiquei muito triste por ter visto isso. Então, isso foi o que eu vi. E o Colups me trouxe, e eu olhei para ele e disse, olha, me trouxe da visão na qual tecnologicamente me fizeram ver aquilo. Eu disse, poxa, agora eu entendo quando vocês dizem que eles aperfeiçoaram um projeto, porque seria mais ou menos assim. Você ocupa uma casa e essa casa é desorganizada. E vai só você vai só sempre nas adaptações. Vai chegando grupos, outros grupos, e vai adaptando. Chega uma hora que vocês falam assim, vamos construir uma casa adequada para cada um de nós, para que cada um possa habitar, viver, interagir, ter os seus interesses ali, onde possamos não ser confrontados. Vamos construir? Vamos. Então você constrói e você começa a mudar. Então naquele processo da mudança, você já está pouco se lixando para a casa antiga, para os móveis, para as instalações. Então essa casa ela tem muitos erros. Existem muito mais erros e brechas. Então este mundo está meio que, eles meio que deixaram de lado. Embora eles mantenham controle, todo o gado, todo o ser humano, todo o espírito aqui no plano astral espiritual, ele é controlado, é de conhecimento deles, de cada um, mas aqui já está meio que para as cucuias. Eles estão, digamos, pouco se lixando, né? Estão transportando, e este planeta está meio que já entrando no que podemos falar num abandono. Porque a menina dos olhos deles é aquela nova terra. E eis que surgirá uma nova terra. Ou a terra prometida, que não é essa terra. Então, onde eu falo para vocês que lá, né, aqui está meio largado, este mundo tá largado. Então lá é a novo mundo. E muitos daqueles que estavam lá na fila, que houve tipo assim, abortar missão, não haverá reencarnação. Pega uma parte e já leva embora para lá. Não dará tempo. Nós temos que adequar nossa missão aqui. Então, eu digo para você que me ouve, você que acompanha o que eu falo, não precisa, né? Você pode estar aí em qualquer lugar do mundo. Agora, mais do que nunca é hora para você tentar entrar numa conexão maior com o seu eu maior, que é o seu verdadeiro ser que está lá. Com calma, com paciência, meditação. Ele sabe que você está lutando aqui. Ele sabe tudo o que você faz. Os seus pensamentos, os seus desejos, os problemas que você passa aqui, porque essa dimensão ela já é manipulada, ela já tem a sua programação para te derrubar. Então eles vão fazer tudo isso aqui. Mas o seu eu maior sabe do que você precisa. Então eu digo para você que você tem como você sair daqui. Tem como eu sair daqui. Eu não estou garantido de sair daqui. Mas eu estou vendo o processo para sair daqui.
E o novo mundo que eu vi, meus amigos, é coisa de filme de ficção científica, mas porém os filmes não conseguem ainda mostrar como é. Porque lá a coisa é séria. Lá eles foram para não perder. Não perder. Não existirá brechas no novo mundo. Lá o que chamamos de Deus será Deus soberano deles. Se houver algum dia no cosmos, em algum período cósmico, algum processo de libertação deles, vai demorar infinitamente mais do que este planeta. Porque eles fizeram todo um planejamento que aqui não tiveram esse planejamento. Aqui eles resetaram algumas vezes, resetaram este mundo, mataram para recomeçar, mataram para recomeçar, mataram para recomeçar, e foram se aperfeiçoando, foram se adequando, porque o universo se movimenta, e lá eles vão o quê? Eles vão trabalhar de forma correta. Os corpos que eu vi são corpos muito parecidos com os nossos. Muito parecidos com os nossos. São os corpos deles lá. Só que, porém, o que eu percebi, eu não vi toda a totalidade. Eu vi uma cena. Eu vi um cenário apenas. Eu não vi uma totalidade maior. Mas são muito homogêneos, são muito parecidos. Não terá, de uma certa forma, cores diferentes. Por exemplo, Marcelão ele é chocolate, né? Fabiana já é branca. Tem pessoas que são brancos, tem pessoas que são negras. Então, assim, serão uma cor homogênea. Não terão uma miscigenação de seres. Aqui nós temos loiros, brancos, ruivos, temos negros, nós temos pessoas das mais variadas, digamos, etnias. Lá, o que eu percebi é um estilo só. É um estilo só. Somente um estilo, um tipo de cor, de cabelo, um tipo de pele, muito parecido com aquele planeta. Só que lá não são totalmente brancos. Seria uma coisa um pouco parda. Um moreno clarinho. E esses, que eu posso chamar de sentinelas, eles são muito superiores à população normal. Então, né, eis que haverá um novo céu, uma nova terra. É um outro planeta que está aí já funcionando. Eu vi que está funcionando. E um Deus único e soberano. Então não terá esses, não vou dizer polideuses, né? Esse número gigantesco de deuses. Terá apenas um soberano. Entendeu? Então assim, a gente percebe o que eles estão já fazendo. Então, aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo, nós temos pessoas que não falam necessariamente, estão assistindo o Marcelo, Chamados a Despertar, Marcelo Marins, Consciência Cósmica. Não. São pessoas independentes que nunca nem ouviu falar em mim, nunca viu, né, um canalzinho desse tamanhozinho, que meus canais são pequenininhos. São pessoas o quê? Que, né, como eu posso dizer assim, estão questionando a realidade, porque algo dentro delas está ressoando e falando para elas assim, ó, a realidade aqui é uma mentira. Entenderam? Esses, digamos, sentinelas que eu vi eram aproximadamente de mais ou menos uns 4 metros de altura, muito largos, fortes. E mais ou menos esse tipo de humanidade lá de mais ou menos uns 2 metros. São corpos perfeitos. Corpos perfeitos. É o que eu vi. Vi apenas esse cenário. O restante eu não vi. Então, eu estaria especulando, eu estaria dando asas à imaginação, falando algo que eu não vi. Eu apenas vi uma parte. E eu vi que a coisa era complicada e muito forte. Seria mais ou menos uma raça... Mais ou menos é um sistema de imperialismo, ditador. Ali, pronto e acabou.
Então, onde eu falo para vocês, então, o que acontece? Aqui no plano nosso, neste mundo, vamos voltar para esta realidade, para este planeta. Aqui, o que os dominadores não podiam contar, ou às vezes, como já está no final, eles estão, tipo assim, eles estão trabalhando num projeto novo, num sistema novo. Então, assim, aqui está o caos. Vocês percebem que não vai demorar muito, esse planeta vai sucumbir. Esta humanidade vai sucumbir. Quem aí tem uma consciência maior sabe que nós estamos chegando na reta final. Não podemos precisar datas, mas nós sabemos, todo mundo já sente, até as pessoas mais céticas, apegadas à religião, dentro da crença religiosa delas, elas já sentem que está chegando no momento final. Nosso mundo não demorará muito, irá sucumbir. Os religiosos aguardam a vinda do seu Deus, a vinda do seu Salvador, porque no fundo eles também sentem, né? Mas dentro, eles veem na visão da perspectiva da religião, eles veem o quê? Eles veem sentindo a esperança de vir o quê? O seu Deus, o seu Salvador. Mas no fundo eles sentem que isso aqui está acabando, né? Os espiritualistas também sentem que está chegando no final. Então eles esperam, né, os seus mestres, os seus comandos planetários virem socorrê-los, virem ajudá-los. A pessoa mais pessimista possível, ela percebe que este mundo está chegando no caos do caos. Então não podemos entender, assim, perceber, precisar, que é a palavra correta. Não podemos precisar data, mas nós sabemos que aqui a coisa já é mais ou menos, né, jogo final, está acabando. Porque eles estão lá funcionando a todo vapor. O plano espiritual, o tal do umbral, já não existe isso mais. Não existe isso mais. Acabou. Entenderam? Cidades espirituais, como muitas cidades aí icônicas, né, famosíssimas, que falam que estão no plano astral, alguns ainda não, está tudo tranquilo, pessoal. Está tudo, né? Quando disserem para vocês que tudo vai bem, que tudo está bem, desconfie, porque aí é que você perceberá que está o caos. Quando disserem que tudo vai bem, que tudo está tranquilo no seu devido lugar, aí que você desconfie. Porque na realidade, para vocês terem uma noção, a maioria dessas cidades icônicas, famosas, espirituais, a maioria já são escombros. Para vocês perceberem. Então, dentro da sua casa, aquela pessoa que está junto de você, que está convivendo com você, que vocês despertaram, digamos assim, né? Porque o desperto, a gente fala, essa palavra desperto hoje, ela está carregada de muito ego, né? De muito... A pessoa não é nem bom nem se auto-intitular desperto, porque é uma palavra que se tornou cheia de ego, né? Somos todos aprisionados. Mas como eu uso a palavra desperto, é aquele que está percebendo, está acordando de uma mentira, de uma escuridão, onde ele percebe que ele não é nada, onde ele percebe que ele não é melhor do que ninguém. O verdadeiro desperto é aquele que percebe que não é melhor do que ninguém, que ele não é nada. Aí que ele percebe que ele não é nada. Fala, poxa, eu tô nisso daqui, eu vivo nessa realidade, eu vim parar nesse planeta, eu estou aqui agora nessa encarnação, poxa, o quão eu sou nada. Por estar submetido a isso, por estar aqui. Porque aquele que se acha desperto, eu sou desperto, né? Olá, despertos.
que você vê que a pessoa é carregada de ego, né? Ela se acha melhor, superior às outras pessoas, superior aos religiosos, superior às pessoas que estão aí, né, comuns, que estão vivendo as suas vidas dentro da configuração correta da realidade manipulada. Então essas pessoas que se intitulam despertos são mais aprisionados porque elas estão o quê? Elas estão presas dentro do seu ego. É o que acontece com os religiosos, que ficam presos dentro do ego da religiosidade. O verdadeiro desperto, ele entende que ele é pior do que todo mundo. Ele fala, poxa, eu preciso me esforçar mais e mais do que os outros. Porque se eu quero sair daqui, eu tenho que ralar muito mais do que os outros. Eu tenho que me esforçar muito mais do que os outros. Eu percebo que eu sou, digamos, nada. Eu sou uma pessoa que preciso melhorar constantemente. Então, onde eu falo para você. Então, voltando. Aquela pessoa dentro da sua casa que está, entre aspas, no despertar, no verdadeiro ser desperto. Não o ser desperto arrogante, ciumento, né, invejoso, que se acha melhor do que todo mundo, que só vê defeito nas pessoas, né? Geralmente as pessoas que só vê defeito nas pessoas só apontam defeitos é porque elas enxergam nas pessoas a realidade delas. Então essas pessoas invejosas, ciumentas, essas pessoas que queriam estar num patamar que não estão, e é ilusão, é bobeira. É bobeira você querer ser alguém aqui. Você quer ser alguém aqui? Isso aqui é uma mentira. Procure se evoluir, procure sair deste planeta, aí lá no seu planeta, você procure ser o melhor de todos, para ajudar a sua civilização a sair deste universo. Aí você procure ser o melhor lá. Aqui, enquanto você tentar ser melhor ou acreditar ser melhor do que os outros, você está se enganando. Você está dando dando mais volta com a corda no seu pescoço para se enforcar. Então, o que eu tento mostrar para você? Então, essa pessoa que está dentro da sua casa, seja quem for, que está ali, que está te auxiliando, te ajudando, enxergando as mesmas coisas que vocês. Que você. O eu maior dela está em conexão com os seus eus maiores. Por exemplo, o meu eu maior da Fabiana está em conexão. Está em conexão. Está trabalhando dela trabalha com ela e o meu trabalha comigo. E eles trabalham lá, um ajudando o outro, orientando o outro. Assim como eu digo que todos nós que estamos questionando esta realidade, quanto mais afinidade nós sentimos uns pelos outros, quanto mais nós nos reconhecemos uns nos outros, nossos eus maiores estão em plena conexão lá uns com os outros. Entenderam? Uns com os outros. Então, cuidado, né? Que, igual eu volto a dizer para vocês, os nossos eus maiores são densos, são violentos, eles são cheios de vícios, defeitos. Não pense que o eu maior que está despertando, né? Quando você olha só a visão do despertar, quando você está despertando, né? O que acontece, né? Você está ali, ele põe uma coroinha de santo, uma roupa branca e no caso aí vira santo, viu? Essa visão de bondade não existe. Pessoal, virá mais na frente um vídeo sobre sonambulismo. Eu já estava até conversando com o Fabiano no último domingo, já preparando um material para falar sobre sonambulismo, como mais ou menos eu expliquei um pouquinho sobre o autismo, né? Que foi uma coisa tão simples, tão ali clara. Uma coisa também para finalizar, que me fizeram uma pergunta, porque eu disse para vocês que os nossos eus maiores, né? Os eus maiores, eles são densos, violentos, e às vezes eles saem um pouco do controle. Então eu sou uma pessoa que
Eu sou contra qualquer tipo de bebida alcoólica. O álcool, né, eu não bebo, odeio bebidas alcoólicas e digo para você, se você quer realmente enxergar essa realidade, fuja do álcool. O álcool, ele traz o seu eu maior. E, por exemplo, nossos eus maiores estão em estados diferentes do que podemos chamar de despertar ou de consciência. Alguns estão um pouco menos ignorantes e outros estão mais ignorantes, embora ambos estão questionando aquela realidade, estão vendo que existe uma, digamos, uma sacanagem espiritual por trás daquilo tudo. Então eu digo para vocês, fujam do álcool, tá? Porque você vai dar ênfase a um ser que você não conhece ele. Você não conhece o seu eu maior, você não se conhece. Você não sabe de onde você veio, você não sabe o que você fazia, você não sabe o que vai ser de você quando você morrer. Você não sabe, né? O que será de mim quando eu morrer, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Você não se conhece. Porque não tentem trazer os seus eus maiores para cá. E uma pergunta que uma amiga perguntou era que se um estado de muita fúria, de muito nervo, de muita raiva, o eu maior pode, digamos, se manifestar nessa dimensão. Pode. É por isso que a gente tem que manter uma estabilidade emocional, tá? Porque na realidade o ódio, o sentimento da raiva, só a raiva e o rancor já dá uma pequena brecha para que o seu eu maior, que é o seu verdadeiro ser, ele já, de uma certa forma, te cause uma influência maior, tá? Então você vai ter sentimentos, pensamentos, porque os seus maiores não gostam desta dimensão. Eles odeiam. Para eles é um abuso para os seus maiores terem que encarnar. Mas é como se fosse uma obrigação que foi ensinado para eles, que eles têm que fazer, que eles têm que vir aqui, né? É um auxílio àqueles lá que se apresentam para eles como os deuses deles, como, né, os seres de luzes deles, os mestres, né? Por aí vai lá. Então eles odeiam, o maior odeia esta realidade, eles não gostam de vir aqui, porque aqui você é surdo, cego, mudo, você não voa, você não se teletransporta, você não consegue enxergar a dimensão de cores que lá tem, você não consegue ouvir e ter percepções ou uma visão mais aguçada. Aqui é tudo limitado e ainda por cima você é desmemorizado. Eles não gostam, eles vêm por obrigação. Eles vêm por contratos, por muitas coisas que eles aceitam fazer lá por trocas. Então é um processo pela qual, desde quando o fragmento do seu eu superior chega no planeta, que ele é moldado pelos moldadores, seja eles magos negros, sejam eles draconianos, reptilianos, greys, insetoides, ou seja quem for, tá? Então é ensinado e mostrado para eles que é assim e tem que ser assim. Então eles fazem meio que no automático, mas eles detestam isso daqui. Eles não gostam de vir aqui. Como se fosse uma visão para eles, como se fosse uma violação. O eu maior, ele se sente violado em ter que encarnar e viver nesse teatro. Ele odeia, os eus maiores odeiam essa realidade. Eles vêm por, digamos, uma certa obrigação. Então, o que acontece? Sentimentos que, às vezes, de ira, raiva, a gente deixa com que eles, de uma certa forma, tenham uma certa influência aqui. O que eu falo para vocês? Controlem a ira, controlem a raiva e, muitas vezes, o ódio. São sentimentos pelas quais eles podem se manifestar aqui. No momento de muita fúria, onde você se descontrola, você perde o controle, você se torna um animal irracional, uma fera selvagem. E isso são o quê? São
os eus maiores assumindo aqui. Então, às vezes, tem pessoa que entra no estado, se deixa levar para um estado de ódio, rancor tão elevado, que às vezes ela comete coisas que ela depois cai aqui no remorso. Porque ela não gostaria de ter feito aquilo. Porque ela perdeu o controle. Porque ela, naquele momento, não era ela. Às vezes ela nem se lembra do que fez. As pessoas contam para ela, hoje filma, né? Hoje todo mundo tem um celular e pode filmar. Mas as pessoas, ela o quê? Ela não consegue, ela nem acredita se você não filmar e mostrar para ela que ela fez aquilo. Então pessoas demonstram terem forças físicas elevadíssimas, né? Às vezes uma pessoa se descontrola, você fala, nossa, a pessoa estava tão nervosa que a força dela triplicou, ela era outra pessoa, o olhar era de outra pessoa. Então, eu digo para você, mantenha-se dos sentimentos como ódio, raiva, rancor, porque tudo começa pequenininho, leve, e vai aumentando de fração em fração, e vai chegando uma hora que você se descontrola. Então sempre perceba, às vezes, que os obsessores, os dominadores, às vezes querem te levar para sentimentos onde você vai nutrir raiva, ódio, rancor, mágoas, e isso vai crescendo, ao chegar ao ponto em que você vai não mais se reconhecer. E conforme a densidade do seu eu maior, ele vai agir muito mais aqui do que o personagem. E o eu maior agindo aqui pode ser algo bem complicado, e que esta realidade chama esse tipo de comportamento de possessão demoníaca, possessão do demônio. O demônio incorporou, o demônio entrou na pessoa, a pessoa era outra. Não existe demônio. Não existe demônios. Não existe diabo, satanás. Isso não existe. Às vezes é você mesmo. É o seu verdadeiro ser. Que às vezes ele te choca. Ele te choca. Porque eles são muito mais complexos, vivem numa realidade muito mais abrangente. Quer um exemplo do seu eu maior? Vamos pegar um super-herói? Quem que você acha que pode ser o eu maior, Fabiana? O maior? É, um super-herói que a gente pode usar como eu maior. O Superman. Não. Quem que se perdeu o controle e vira um monstro? O Hulk. O Hulk, adoro o Hulk. Você gosta do Hulk? Gosto. O Hulk, imagine só. O Hulk é aquele cara calmo, né? Acho que é Bruce Barney, né? É, o Bruce. Então, ele é um cara mais tranquilo, Bruce. né? É tipo eu. Relax. Mas se ele deixar o ódio, a raiva crescer dentro dele, ele vira um monstro. Ele não se controla. Ele não se controla. Então o Hulk ali é o eu maior do Bruce Barney. Eu acho que é Bruce Barney, né? Do Bruce Barney, né? Então o Hulk é o eu maior do o personagem Bruce Barney. Então o Hulk ele sai na raiva ali. Os eus maiores são violentos. Bruce Banner. Lembra, né? Ele faz as coisas e ele nem se lembra o que o Hulk fez. Quem assistiu o último filme Thor Ragnarok, né? Thor Ragnarok. Tem no torrent aí. Eu baixei e assisti o Thor Ragnarok. Bom. Ô, filme bom. Pois é. Bruce lá nem conseguia lembrar o que aconteceu com ele, né? No último filme, se não me engano, nos Vingadores, ele foi embora numa nave lá, do pau quebrando, ele foi para outro lugar. Então o Bruce Banner, ele nem se lembrava. Na hora que ele desvira o Hulk lá com o Thor, lá naquele planeta, ele... Já tava muito tempo. Como é que eu estou aqui? Como eu cheguei aqui? Entenderam? Mais ou menos como é que é parecido, né? Então você percebe ali que o personagem, o Bruce Banner, ele nem sabia o que aconteceu com ele. Porque aquele ser furioso, aquele ser todo, digamos, denso, né? Da porrada, que é o Hulk, né? O Hulk, ele, né? Tinha tomado a situação. E ele não queria deixar ele voltar, né? É isso. E o eu maior, quando ele vai assumindo aqui, é muito perigoso, porque na realidade o eu maior é o seu obsessor. Sabe o seu...
Ah, estou aqui cá com os meus demônios. Não, não é com o seu demônio, é com o seu eu maior. Né? É com o seu eu maior. Ah, o demônio, meu pai do céu, o demônio entrou na pessoa e a pessoa fez coisas horrorosas. Não, não foi o demônio. Foi ela sem máscara. Porque os nossos personagens é uma máscara. Que os nossos, digamos, eus maiores estão. Então, eles são densos. Então, é onde eu falo para vocês. Existem, é a realidade. Nós somos personagens. E nós precisamos compreender o que é eles lá. Então, você abre uma comunicação com o seu eu maior para que ele possa te passar. Agora, uma pessoa totalmente imergida na religião, uma pessoa imergida em vícios, uma pessoa imergida na materialidade, uma pessoa imergida em tudo que está aqui, o eu maior dela é hiper perigosíssimo. Nossa. É perigosíssimo, tá? Né? O demônio interior. Se os nossos que já estão questionando a realidade já são perigosíssimos. Perigosíssimos. Eu vou contar uma experiência aqui. Eu era muito brigão. Eu era brigão, Fabiana? Bastante. Eu já briguei até junto com a Fabiana. Ela falou assim, ó, eu vou te largar. Eu vou te largar. Eu odeio isso. Uma vez ela viu rolando com um homem no meio da rua. E não é me gabando, não. É porque nas brigas eu sempre fui muito ruim. Eu nunca fui de ter dó. Eu não tenho dó. Nunca, desde criança, quando eu brigava, eu não sinto dó. Então eu não parava de bater. E eu podia estar machucado, arranhado, com o olho roxo também, mas eu batia. Se não tirasse, eu não parava de bater. Eu não media as consequências. Ela sempre foi muito brigão. Minha mãe vivia sendo chamada na escola. Né? Uma vez queria até me tirar da escola, porque eu ia na escola só para brigar, só para as porradas. Para vocês entenderem o grau de agressividade minha e dos meus primos, tinha um primo meu que era pior, não era, Fabiano? Nossa. Tinha um primo meu que era um pouquinho mais pior. Às vezes a gente ia nesses lanchinhos, sabe esses lanchinhos que comem um cachorrinho quente, tomam um guaranazinho? E às vezes a gente ia dos três. E na minha família os homens são de porte físico muito forte, altos e fortes. Ignorantes. Então a gente sentava ali, conversando, de repente, assim, já aconteceu várias vezes, a gente tá comendo, né? Aí de repente eu olhava um primo meu assim, ó. Deixa ele assim, ó. Aí você olha, o que foi? Ah, não sei não, acho que aquele cara tá me encarando, ele tá olhando aqui toda hora, parece que eu tô cagado. Será que eu tô cagado, né? Aí eu falo assim, não, então, peraí, se ele tá, então deixa com nós, né? Só ele tava olhando. Às vezes tava o cara com a namorada, tinha tipo três amigos homens com suas namoradas na outra mesa. E meu primo ia lá tirar satisfação, o que foi? Você tá me olhando? Qual que é? Você acha que eu tô cagado? Às vezes não tava olhando nada, gente. De repente ele dava um tapa, um pescoção na cara do cara, o cara caía, os outros já vinham, a gente já catava aquelas cadeiras de metal, aquelas cadeiras de bar, e já saía arrumando. Eu sei que a gente fazia um estardalhaço, era uma brigaiada desse jeito. Não podia olhar pra gente, não. Os outros tinham que ser assim, ó. Porque a gente era ignorante. Então, assim, voava cadeira, tinha lugar que a gente tava até proibido de passar na porta. Os caras falavam, ih, esses caras é tudo confusão, esses caras são confusões. Então, assim, a gente rolava cadeira, rolava garrafa, e onde eu moro aqui, quem conhece o Luizote, é denso, viu? Aqui o bairro Luizote de Freitas, em Uberlândia, né, nunca foi brincadeira, aqui é um lugar barra pesadaça mesmo, aqui é denso demais. Eu só cria junto dos meus filhos do bairro. Então a gente brigava assim, era voadora, era sempre nos metendo em brigas, né? Tinha um amigo nosso, macumbeiro, né? Do tambor. O cara era tão esquisito que quando ia brigar ele falava assim, olha, Marcelo, você e os seus primos, vocês são grandões, vocês são fortes, vocês dão conta de levar as porradas e bate com vontade. Eu não dou, mas espera aí, né? Ele chamava o santo lá, era um médium bravo, incorporava uns encostos lá, mas batia parecendo o Pantera Negra, o filme Pantera Negra.
Ele falava só assim pra me brigar. O cara chamava o demônio, o encosto, né? A gente fala demônio. Chamava lá, ele fazia o ritual dele lá, incorporava lá, e aí você ficava até assim, né? Parecia o Pantera Negra lutando. Era mais ou menos desse jeito. Os maiores difíceis. Era, o cara lá na briga falava assim, ó, não dou conta de brigar igual vocês não, cara. Vocês é tudo grandão, vocês é forte. Vocês tomam os murros, vocês nem sentem. Eu tenho que fazer meu ritual aqui, desce o santo. Aí o cara descia o santo, ele parecia o Pantera Negra lutando, incorporado lá. A gente fala, não, pera aí, deixa ele lutar, que só ele já bate em todo mundo. O cara chamava o santo pra incorporar, pra ele, ó, brigar. Isso é pra vocês verem os lugares que eu me metia. Como é que eu era um cara de luz aqui, entendeu? De luz, né? E uma vez a gente estava brigando e o cara caiu no chão e eu segurei no pescoço do cara e comecei a enforcá-lo. E eu enforcava com toda a minha força e o cara começou a meio que virar os olhos. Começou a virar os olhos, aquilo foi me dando um prazer. O cara virando os olhos. Eu percebia que eu tinha 18 anos, eu era um moleque, eu era um irresponsável. Eu percebia que o cara ia morrer. Mas aquilo estava me dando um prazer tão grande de vê-lo ali, né, sucumbindo ali, eu enforcando aquele ódio, sentindo prazer. De repente, algo como se tivesse alguma coisa retirado de mim, e eu voltei em si. O que é isso, né? O cara ficou lá assim, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo? Pô, vou matar o cara. Com 18 anos, o que eu tô fazendo? O que é isso? O que eu ia fazer? Pô, eu ia me complicar, eu ia passar anos na cadeia, eu ia ficar preso. Eu já nem era mais o meu controle, eu já nem era mais eu. É como se algum mentor ou amparador espiritual falasse assim, não, peraí, eu vou ter que intervir. E o que aconteceu? Eu voltei em si. E quando eu me vi, aquela pessoa naquela situação, eu levei um susto. Eu fiquei chocado com o que eu estava fazendo. Mas eu entendia que há segundos atrás eu estava, né? Eu estava sentindo prazer porque aquela pessoa ela ia morrer. Entendam que algo muito forte estava tomando eu com 18 anos naquelas brigas. Foi aonde caiu a ficha, mas aí era demônio para mim. Eu estava sendo influenciado por demônios. Os demônios estavam tão fortes comigo que eu estava fazendo coisas que não estava reconhecendo. Foi onde, anos depois, eu percebi que naqueles momentos de fúria, de briga, de ódio, né, frequentava lugares densos, porque às vezes você vai num lugar onde tem aglomerados de pessoas. Eu não gosto de aglomerados de pessoas, eu não vou. Então, assim, chegou lá, o que aconteceu, né, naquela época? Isso foi em 1997, né? Então, o que acontecia? Eu percebo que era o meu eu maior. Porque inconsciente, não sabia, dava ênfase para ele. Porque aqui no meu bairro era um bairro de gangues. Gangues, brigas para tudo quanto é lado. Aqui, até hoje é assim. Aqui deu 9 horas da noite e não fica dando sopa aqui não. Mas naquela época era mais tenso. Então percebam o quão às vezes a gente temos um monstro dentro da gente, digamos assim, que a gente não pode deixar ele vir. Que você às vezes fala assim, poxa, tem hora que eu não me reconheço, eu me desconheço. Entendeu? Então, onde eu falo para vocês abrirem suas mentes, é entenderem mais esta realidade. Nós estamos aqui e devemos andar com todo o cuidado possível. Aqui não é brincadeira. O outro lado é pior ainda, não é brincadeira.
nós temos que ter muita lucidez, porque na realidade nós aqui somos como crianças de 5 anos de idade que não compreendemos este mundo. Fazemos coisas sem pensar e de forma irresponsável. Entenderam? Pessoal, vou ficando por aqui. Foi um ótimo prazer falar com todos vocês. Muito obrigado. Você no YouTube, dê seu joinha se você gostou. Pare, pense, reflita e analise. Entenda que se você está hoje questionando esta realidade, aquele ser lá do outro lado, ele está te ajudando. Mas entenda que ele é um ser denso, que você não tem muitas condições psicológicas e psíquicas para entender o outro lado. Algumas pessoas pensam, é por isso que eu falo, não conversem com espíritos, não tentem comunicação espiritual. Tem pessoas aí que, né, geralmente em centros espiritualistas, espíritas, né, vamos conversar com os espíritos que vêm e falam o que eles bem entendem. Então eu falo para vocês, deixe o espiritual com o espiritual e foque no seu aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. Vocês são seres muito complexos, gigantescos. A realidade do outro lado, ela é muito, mas ela é muito mais complexa do que a espiritualidade aqui tenta explicar. Tá certo? Muito obrigado do fundo do meu coração. Muita paz e muita luz. Que este vídeo sirva para você refletir ainda mais que os extraterrestres e o seu verdadeiro ser está do outro lado. Aqui é apenas uma fantasia. Tá certo? Muito obrigado e fiquem todos em paz. Tchau, tchau.